Bom dia, para de volta com o esporte. E aí, Ferreira, hoje teremos o primeiro repá da decisão do Parazão, né? Exatamente, eu já vou explicar aquela história do casamento. Pois é. Não frustrar ninguém com expectativa criada, mas olha só, vamos entrar no assunto do futebol, porque a bola vai rolar às 9 da noite de hoje no Mangueirão para Remo e Paysandu abrindo a decisão do Campeonato Estadual de 2025. Esse clássico vale esse título paraense. E para o Leão Azul é a reconquista da hegemonia do futebol do Pará. O Remo foi campeão pela última vez em 2022. Lembram lá na Curuzu, aquele jogo que no final apagaram as luzes e eu disse que aquilo iria entrar para o folclore. Houve muita reação e acabou entrando para o folclore de fato, né? Então, o Remo vai a campo com toda uma preparação física e psicológica também. Estaremos contigo, tu és minha paixão, não importa o que digam, sempre estarei contigo. Esse é o clima entre os azulinos. O time está pronto para o primeiro clássico repá, que vale o título do Campeonato Paraense. Xodó da torcida, Jaderson também está na expectativa de conseguir levantar a primeira taça com a camisa azulina. Desde que eu cheguei aqui, eu sempre falo que eu me identifiquei muito com o clube, então acho que quando eu entro em campo eu dou minha vida por eles, corro por eles, dou carrinho por eles, e às vezes a gente nunca vai estar no melhor futebol, mas eu acho que raça, vontade em mim nunca vai faltar, então acho que isso daí é que me fez eu ser o que eu sou hoje e ter esse carinho deles. Para o jogo de hoje à noite, o técnico Daniel Paulista deve repetir a mesma escalação que usou contra o Amazonas no sábado passado. Marcelo Rangel no gol, Marcelinho na lateral direita, Klaus e Reinaldo na zaga e Sávio na lateral esquerda. No meio, Caio Vinícius, Jaderson e Pavani. E no ataque, Janderson, Pedro Rocha e Felipe Viseu. A fase do Remo é boa, só que os azulinos estão mantendo os pés no chão, porque eles sabem dos perigos que um clássico tem. E a preparação, mais do que nunca, também é mental. A gente nem pensa em empolgação, a gente nem pensa em entrar de salto alto, porque é clássico, é diferente, é outro campeonato. Então a gente com certeza respeita o nosso adversário, independente do momento que eles estão vivendo, o jogo é diferente, a energia do jogo é diferente, então vai ser tudo diferente. E a gente está muito bem preparado, psicologicamente também, estamos muito bem, que a gente sabe o que nós vamos encarar, o que nós vamos enfrentar na quarta-feira e no domingo. É o clássico mais jogado do planeta. Hoje será o de número 777 da história. Um duelo diferente, com muita tensão no ar. Um jogo qualquer, é uma final e é um clássico. Então acho que a gente tem que encarar diferente. Mesmo sendo uma final, mas também é um clássico que vai parar o Brasil, todo mundo vai querer assistir. Então a gente está muito bem preparado. Eu individualmente estou muito bem preparado para fazer um grande jogo, para fazer 2 grandes jogos, então não vai pensar agora no jogo de quarta-feira, vai entrar 100% ligado em cada bola, em cada minuto, para a gente, se Deus quiser, sair com resultado positivo no primeiro jogo. Quando um jogador solta uma frase, é normal. Quando 2, 3 jogadores exploram a mesma frase nas suas entrevistas, já está significando algo da preparação. Então, o Bruno Amâncio chamou atenção aí para essa preparação psicológica que o Jaderson veio confirmando. E com uma frase que está sendo bem explorada no Remo, que é aquele mantra no futebol, né? Clássico não se joga, clássico se ganha. Então, é a mentalidade que está sendo desenvolvida lá pelo pessoal da preparação psicológica do Clube do Remo, né? Dessa preparação mental, desse treinamento mental para a decisão do campeonato estadual. Essa ideia de que é clássico, é decisão, não é só para jogar, é para ganhar, é para fixar uma ideia. Claro que o Paysandu trabalha uma ideia semelhante. Acho que, imagino eu, que dentro do Paysandu, a mentalidade que está sendo desenvolvida é da superação. Por quê? Porque o Paysandu tem demonstrado claramente que, pelo fato de estar extenuado fisicamente, chega um momento em que o time não consegue mais ter rendimento físico,
É a hora de se superar. É a hora de compensar na vontade, na cooperação, na inteligência, essa deficiência, essa limitação que a equipe vem acusando. E aí é muito da preparação mental. Time bicolor que carrega o peso de 9 jogos sem vencer. Há um contrapeso para isso, Márcio. Para o peso de um time que há 9 jogos não vence o Paysandu, que é a situação do Paysandu, o contrapeso é que há 9 jogos ele não perde para o Remo. Há um tabu do Paysandu sobre o Remo. Isso no psicológico vai ajudando de alguma forma. Então, esse Paysandu que não perde há 9 repás, que não perde repá há 2 anos, mas que não vence jogo nenhum desde o início de abril. A última vitória do Paysandu foi sobre o Águia no dia 1º de abril, nas semifinais do campeonato estadual. Hoje vai a campo buscando forças, somar todas as forças e tendo o Nicolas como o atual artilheiro do campeonato estadual de prontidão. A minha história em clássicos, ela já fala por si só, né? Ela conta, então sempre gostei muito de disputar clássicos. É com a confiança do maior artilheiro do Repá no século que o Paysandu se apoia para a final do Parazão. Aliás, confiança é o que os jogadores bicolores mais precisam nesse momento, até porque a fase não é boa. O fato é que o Paysandu vive uma turbulência. Apesar do título da Copa Verde, o time está na zona do rebaixamento na Série B e não vence há 9 partidas. Isso resultou na demissão do executivo de futebol e do analista de desempenho. Nesse contexto, vem aí 2 clássicos contra o maior rival pela final do campeonato estadual. Algo que não estava previsto para este momento da temporada. Não é o melhor cenário, né? Não é o melhor cenário sem você jogar um estadual no meio de um nacional, né? Então, a gente tem que fazer o melhor que a gente tem nas condições que a gente tem no momento, entendeu? A gente tem que extrair o melhor dessa fase. Mas aí eu te garanto que o melhor para a gente nesse momento é a gente buscar o título, né? E vamos trabalhar para isso. Mas contexto por contexto, o retrospecto recente entre Paysandu e Remo tem sido bem mais favorável aos bicolores. São 9 jogos sem perder para o maior rival e com direito a conquistas marcantes, como o título do Parazão e a vaga na final da Copa Verde em 2024. Esse tipo de situação ajuda, histórias ajudam, né? Motivação ajuda. Saber jogar um jogo dessa grandeza ajuda demais. Então, isso que é importante, isso nos motiva e nos tranquiliza, porque a gente sabe que não está tudo errado. E quando se fala em clássico, o entrevistado entende bem do que se trata. Ao todo, foram 9 gols contra o maior rival. Porém, o Cavani da Amazônia atravessa uma fase ruim. Seu último gol foi há um mês atrás, mas quem sabe ele não desencanta contra o Leão. Estou muito focado, muito preparado. Ano passado, se não me engano não, eu fiz um gol no segundo jogo da final, onde nos sagramos campeões, e espero que esse ano a gente consiga fazer 2 grandes jogos, que eu possa contribuir com meus gols, se não com gols, assistência. Acho que isso vai ajudar muito nesse momento e talvez um título agora também alivia um pouco o momento do clube. Aí o Nicolas, que tem uma história a favor dele, um passado recente em que ele está devendo, mas tem um crédito, e esse crédito alimenta a esperança da torcida de que o Nicolas volte a produzir, volte a ser o artilheiro que sempre foi. Era o grande protagonista do time do Paysandu. Hoje esse protagonismo está focado, está centrado no Rossi, né? Não há a menor dúvida, o Rossi hoje é o principal jogador da equipe do Paysandu e é dúvida para o Repá. Aliás, o Felipe Viseu apareceu ali na escalação do Remo, ele é titulado do time do Remo, mas o Felipe Viseu também é dúvida, também está sob cuidados médicos lá no Remo e pode ser que não seja escalado. Nesse caso, provavelmente seria o Ítalo. No Paysandu, há a questão do Rossi, que não jogou contra o Operário no Paraná porque estava lesionado, voltou para o jogo contra o Goiás, em que o Paysandu foi campeão da Copa Verde, mas aí no jogo seguinte, contra o Bahia, se lesionou novamente, e aí aparentemente mais grave, não jogou contra o Volta Redonda e
deixou uma grande interrogação no ar quanto às suas condições de jogar ou não a partida de hoje. O Paysandu não tem o menor interesse em esclarecer essa questão. Vai alimentar essa dúvida até o último momento, se o Rossi pode ou não pode jogar contra o Remo na noite de hoje. Márcio, eu falei da questão do casamento hoje no Mangueirão, então vamos esclarecer. Seria o casamento do futebol com a questão do clima. Aí nós estamos jogando a discussão do tema da COP para o futebol. Então nós vamos ter hoje no Mangueirão uma ação da Central da COP, que é um braço do Observatório do Clima, e essa ação tem esse sentido, né, de gerar esse casamento entre futebol e a questão ambiental. Hoje, aqui no Bom Dia, ainda na minha segunda entrada, né, eu vou trazer a fala do editor da Central da COP sobre o que vai acontecer hoje no Mangueirão, essa ação que vai ser desenvolvida hoje no Mangueirão, no que é definido como um casamento do futebol com a questão ambiental. Bom, e Ferreira, é muito oportuno, né, se aproveitar a visibilidade, né, o interesse que o futebol gera na sociedade para passar mensagens como essa de sustentabilidade, né, mensagens em prol do meio ambiente. Sem dúvida, é um belo casamento, né, como você falou, um belo casamento, sem dúvida, que pode gerar bons frutos. Ferreira, a gente vai agora falar de segurança e chega a informação aqui de uma operação que ocorre em sede de torcidas organizadas. A gente está apurando os detalhes, daqui a pouco a gente vai trazer mais informações. Chegou agora a informação de uma operação que ocorre em sedes de torcidas organizadas de Remo e Paysandu. A gente vai trazer os detalhes logo mais, mas você tem informação sobre o esquema de segurança, né, para esse Repá, e certamente a segurança é um tema que também merece muito a nossa atenção, né? Então nós já estamos falando de uma etapa do esquema de segurança para hoje, né? Esse trabalho que é bem preventivo da polícia, já entrando em campo antes de o jogo começar, bem antes do jogo começar, né? Fazendo o seu papel. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Pará divulgou o esquema de segurança para o primeiro Repá da decisão do Campeonato Estadual 2025, esse jogo de hoje e também o jogo do domingo. Ao todo, 2.000 agentes vão reforçar a segurança e a expectativa é de um público em torno de 47 mil torcedores. A Segup vai instalar unidade móvel do Batalhão de Policiamento nos eventos dentro do Mangueirão. Os portões serão abertos às 5 horas da tarde para o jogo de hoje, que vai começar às 9 da noite. Lembrando que no domingo o jogo vai ser às 5 da tarde. O esquema especial de trânsito também está montado para facilitar o acesso do torcedor. E daqui a pouco a gente volta a falar sobre Repá, dentro dessa preparação para o que vai ocorrer dentro e fora do campo também. E você mencionou, Ferreira, sobre esquema de trânsito, né? É importante que o poder público dê uma atenção, porque é um horário de jogo, né? Ali no início da noite, né? A gente sabe que muita gente volta para casa, aquela região que naturalmente já tem um trânsito bem movimentado nesse horário, vai ter aí um aumento da movimentação ainda mais com essas pessoas que vão seguir para o Mangueirão, né? E quem não tem nada a ver com o jogo, mas precisa transitar em Belém também, vale a pena ter essa atenção. Perfeito. De quais são as vias que normalmente ficam mais congestionadas, onde é que o trânsito fica mais prejudicado, horário, para talvez quebrar a rotina, mas fugir dos transtornos. Exatamente. Bom, Ferreira, daqui a pouco te fala mais do Repá e agora vamos com os times amadores. Vamos lá? Primeiro tempo dos amadores e o desfile já começa com o Clube do Remo, da AABB de Castanhal. Avançamos com Cruzeirinho, do Parque Guajará e Quaraci. Chegamos ao outro Clube do Remo, de Ipixuna. O Leão Azul está dominando aqui com os seus representantes. Olha o Paysandu aí. Paysandu da Associação Aliança, bairro da Coab, lá também de Castanhal. Quem vem agora? Futebol e Resenha, município de Breves. O Guarani é de Derrubadinho, município de Salinópolis. Projeto Projask, Sub-8, bairro do Bengui, Belém, está aí a gurizada do Projask.
Projeto Funcional Legal Algodoal Maracanã, esse grupo da ginástica, da atividade física funcional, que tem esse evento permanente lá em Algodoal. Encerramos por aqui, então. Fechamos aqui? Mas tem mais. É isso, mas você não quer que eu sei por que você não queria que esse time aparecesse. Não faça isso. Eu vou passar para você para ler aí o Real Muruticupu. Esse é o Márcio que eu conheço. Lá em Igarapé-Miri. Real Muruticupu, Igarapé-Miri. O Esporte Cametá, adivinha de onde é, Márcio? Fechou com o Esporte Cametá. Muito bem, tá aí então os times amadores. Vamos agora com o Esporte Saúde. Vamos lá. Márcio, vamos falar de autismo e atividade física, o esporte, os benefícios para quem tem o transtorno de espectro autista ou o transtorno de deficiência de atenção e hiperatividade. Isso, TDAH. TDAH. Né? Então, já fiz essa apresentação e agora eu vou trazer um exemplo do quanto a atividade física contribui na qualidade de vida das pessoas. Inclusive, e nesse caso aqui do tema de hoje, especialmente para quem tem esses dois transtornos a que nós nos referimos há pouco. A dona Luciana Pádua é mãe do Yuri Cavalcante, um garoto de 12 para 13 anos que vivia uma realidade e, a partir do momento em que passou a ter essa atividade regular, com orientação, transformou completamente a realidade. Dona Luciana. A atividade física, ela resgatou meu filho. Meu filho tem 13 anos, ele tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, e ele era um menino sedentário. Aquele menino que só quer jogar videogame e só ficar fazendo educação física na escola, não queria fazer mais nenhuma atividade física. Um certo dia, precisei caminhar uns 500 metros aqui próximo de casa para ir numa loja e chamei ele para ir comigo. E ele passou mal. Nessa caminhada ele deu cara branca, deu queda de pressão, deu vontade de vomitar e aí me acendeu a luz vermelha. E, meu Deus, preciso fazer alguma coisa por ele, urgente. Foi nesse dia que eu tomei a decisão, que a atividade física ia entrar na vida dele. E foi a melhor decisão que eu tomei por ele. Ele ganhou autoconfiança, coordenação motora, equilíbrio, aprendeu até a andar de bicicleta, coisa que eu imaginei no futuro bem distante para ele. Hoje ele já pratica atividade física regularmente há 3 anos e foi a melhor decisão que nós tomamos. Para inspirar, de repente, outras famílias que convivem com os mesmos problemas e que buscam solução, e de repente a solução pode estar aí, na atividade esportiva, seja qual for a modalidade ou quais forem as modalidades, mas gerar as oportunidades, as vantagens que o esporte pode proporcionar, como ficou muito claro aí na história do Yuri Cavalcante. Quem agora vem ao Esporte Saúde é o professor Paulo César Pureza, para nos trazer um cenário, uma explicação mais ampla sobre os autistas. Quando falamos em espectro autista, estamos falando em uma grande variedade de características. Isso significa que não existe um único jeito de ser autista. Existem autistas que verbalizam, outros não verbalizam, outros têm uma grande sensibilidade a luzes, sons, textura, outros têm um hiperfoco, outros têm uma dificuldade da interação social. Cada um com seu jeitinho dentro do espectro. É como se fosse uma paleta de cores. Dentro do espectro existem diferentes tons. Todos são autistas, porém um diferente do outro. O exercício físico, ele veio para contribuir no avanço dessas pessoas, proporcionando coordenação motora, socialização e continua contribuindo para que essas pessoas possam fazer atividade da vida diária sem um auxílio. Fica a dica, pratique exercício físico. Bom, das histórias que nós abordamos aí, dos personagens que nós mostramos, o Jairo, que apareceu por último, aí nós estamos com o Yuri, são 2 casos de transformação de vida.
de inclusão, sabe, de dar um outro sentido à vida, de ter prazer na vida. Então é muito isso, ter saúde, ter uma outra condição de se relacionar com as pessoas dentro e fora de casa. É o caso de um garoto que nós estamos mostrando aí, e é um caso de praticamente um senhor, que é o Jairo, aí da imagem, com 28 anos, também com a vida transformada, sobretudo no sentido da socialização, como foi citado ali pelo professor Paulo, né? E é um recado que o Esporte Saúde traz aqui semanalmente. Quanto a atividade física pode contribuir ao corpo e à mente, à vida de uma forma ampla, sobretudo nas relações interpessoais, na integração, na socialização, na inclusão. São muitos benefícios e muito bom poder mostrar no nosso quadro, Ferreira, de que forma o esporte transforma e traz qualidade de vida. Ferreira, daqui a pouco você volta, né, com mais informações sobre o Repar. Vamos falar da operação também que ocorre nesse momento, né, nas séries de torcidas organizadas. Daqui a pouco você volta com esses assuntos, Ferreira. Deixa só fazer um reparo aqui, porque ontem eu mostrei o gatilho social do Paysandu com aquela ação espetacular que o setor de responsabilidade social do Paysandu promoveu, e eu disse que foi em Tracuateua, errei de Eua, foi em Nova Timboteua, só para ficar o reparo aqui. Perfeito, Ferreira. Valeu, até mais. Vamos agora com o segundo tempo do esporte, hein, Carlos Ferreira? O que você conta para a gente agora? Vamos para a água? Vamos lá. Vamos entrar na água, então. Vamos começar aqui esse bloco com um projeto social de remo, esporte de regata, que vem sendo desenvolvido em Belém pela Associação Guajará. Alexandre está a caminho do trabalho. A ourivesaria é a arte de produzir joias com metais preciosos como ouro. Mas outra paixão dele está lá na Bahia. Todos os dias, Alexandre está na garagem náutica da Associação Guajará. Junto com ele, jovens artistas. Sim, artistas. O David faz stand-up e retrata com humor a vida de pessoas com deficiência. Será que se eu me candidatar ao emprego de vigia noturno aqui no Teatro da Paz, eu vou ver algum fantasma? O Railson cantou, sertanejeiro. E nas curvas do teu corpo invadir a contramão. E o Thiago? Bom, o Thiago é cego, judoca, remador e se diverte com a galera. Olha, eu nunca assisti um show dele e eu já ouvi esse aqui cantar. Esse aqui canta bem. Railson. Não morre de fome, não. Eles fazem parte do Polo de Pararremo, uma iniciativa da Confederação Brasileira de Remo, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Além do Pará, o projeto está presente em outros 9 estados. Eu sempre tive vontade de ir para uma Paralimpíada. E acaba que eu nunca pude em nenhum outro esporte. Nesse eu tenho essa vontade, que eu acredito que eu tenha mais chances, mais oportunidades. Ah, mesmo mais velho? Sim, por que não? A gente tem esse sonho ainda. O remo transformou muito a minha vida. Para mim foi e é uma experiência maravilhosa. Um desafio para a equipe será aumentar a participação feminina. Eu acho que de 2010 para cá o remo começou a trazer mais mulheres. E agora com o Pararremo a gente está sentindo essa mesma necessidade, né, de trazer mais mulheres. Temos 9 atletas, de 9 atletas só tem uma mulher. E é isso, fica o convite, né? Eu como mulher vou ficar muito feliz de ver mais mulheres aqui no clube com a gente. Convite feito. Aqui tem acolhimento, inclusão, bom humor e até música ao vivo com os talentos da Guajará. Cadê você que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir e nem ligou? Cadê você que nunca mais apareceu aqui,
você. Se alguém ainda não tinha entendido o sentido de inclusão pelo esporte, está aí o exemplo perfeito, né? Com toda essa alegria de viver, de estar junto, de praticar o esporte, de interagir, enfim, a vida em alto astral. Muito legal, bela reportagem, com certeza. Ferreira, vamos agora com os times amadores? Vamos lá. Instalando e já apareceu. Seleção do Caixa Pará, Ananindeua. Já avançando com Amigos da Baixada Valdecães, capital. União Paris, Pratinha, Belém. Velhuma, que é o time de vermelho, e Tubarão, o de azul, ambos os times de Rurópolis. É a hora dos amigos de Ixteua e Coaraci. Verdão do Acampamento, Telégrafo, capital. Atlético Master do quilômetro 29 do Tauá. Associação dos Veteranos de Tracuateua. Cariocas Cinquentões do Outeiro. É uma vaga guardada para o Diogo ali, né? O Martins, nosso colega aqui da redação. Verdade. Cinquentão do Ipixuna Mosqueiro. Esse é o último, Ferreira. Encerramos com um cinquentão lá de Mosqueiro. E temos agora informações do Repá, Ferreira, esse Repá que vai ter aí mensagens alusivas ao meio ambiente, é isso? Pois é, a questão ambiental, a comunicação com as massas, entra no futebolês. É bem isso, a linguagem do futebol servindo a essa mensagem tão grandiosa, principalmente aqui quando vai se aproximando a COP, quando as pessoas precisam entender mais e mais desse evento, esse mega evento da ONU, que está programado para novembro em Belém. Pois bem, então, a central da COP, que é um braço do Observatório do Clima, que também está no contexto das ações da ONU, né, estará com uma ação em Belém, hoje à noite, no Mangueirão, por ocasião do Repá. Quem nos explica melhor essa questão é Roberto Cas, editor da Central da COP, numa gravação exclusiva aqui para o Bom Dia Pará. Então, deixa eu primeiro explicar o que é o Central da COP. É um site, um projeto, na verdade, do Observatório do Clima, para tentar falar desse assunto que envolve todo mundo, que é o clima, mudanças do clima, só que de uma maneira mais descontraída, tal, que é através do futebol, que todo mundo ama. Então, a gente fala sobre esse assunto técnico, mas usando clichê de futebol, fair play, cartão vermelho, essas coisas todas. E a partir disso, a gente foi pensando em outros projetos e agora a gente está chegando no nosso grande projeto, que é levar o Central da COP para a final do Parazão. Quando? Agora, quarta-feira, dia 7, e domingo, dia 11. Vai ter um vídeo no estádio explicando o que é a COP, porque é isso, né? A final do Parazão, por quê? Porque a COP vai ser em Belém. O que é a COP? É a Conferência das Partes da ONU, que é onde o pessoal discute tudo sobre clima, sobre o futuro do planeta, que vai acontecer agora em Belém. Então, a gente fez essa parceria com a Federação Paraense de Futebol para levar isso para dentro do estádio, milhares de pessoas, para quem a gente vai poder falar sobre esse assunto. Bom, em diversas ocasiões nós falamos aqui do poder de comunicação que o futebol tem. E para comunicar com as massas sobre temas mais complexos, o futebol é o canal perfeito. Está aí a percepção com o Repá, que é o grande evento esportivo da Amazônia, e a Central da COP traz essa ação que vai envolver audiovisual no telão, no sistema sonoro do Mangueirão, que vai ter estandes de um lado e do outro, torcida do Remo, torcida do Paysandu, gente qualificada para dar as explicações a quem quiser entender melhor. Remo e Paysandu entrando em campo com camisas alusivas. A COP está entrando em campo com a decisão do campeonato estadual. E dentro de campo, certamente, um jogão, e fora dele, né, esse golaço aí na mensagem trazendo esclarecimentos sobre a COP e sobre o meio ambiente, né, Ferreira? Perfeitamente. E dentro de campo, hein? Quem é que leva o título estadual? É o Remo que tenta reconquistar? É o Paysandu que trata de manter? Estamos vendo o Remo aí em ação nos seus preparativos e o Paysandu alimentando todas as suas esperanças. A bola vai rolar às 9 da noite, hoje, e às 5 da tarde, domingo. Nesses dois jogos, vamos conhecer o campeão estadual de 2025. E amanhã a gente vai comentar os lances desse primeiro clássico Repá final do Parazão. Obrigado, Ferreira. Valeu você de casa também, um ótimo dia, até amanhã. Tchau, tchau.